Bem-vindos à nossa primeira live de 2025, que faço com muito carinho, especialmente pelo tema de como melhorar resultados de tratamentos em fertilização in vitro. Eu digo sempre, muitos pacientes focam em querer fazer uma FIV. Nossa, eu quero fazer a FIV para buscar a minha chance. Eu falo assim, não, o foco não é fazer a FIV. O foco é que a FIV dê certo. Então, e nunca haverá 100%, nunca. Então, para quem entrou aqui achando que isso vai ser a palavra final, isso não existe. Mas existem sim métodos científicos que buscam melhorar resultados e que eu vejo que muitas vezes não são realizados. Logo, o objetivo da live de hoje é tentar trazer o que há para vocês de evidência científica e de experiência prática pessoal para tentar ajudar você a melhorar os resultados de tratamentos de FIV. Então, eu faço essa live sempre com muito carinho, muito mesmo. É um prazer, eu adoro fazer live. Fazia tempo que não fazia, pelo período de recesso. E espero que 2025 seja realmente um ano muito rico em conteúdo. Só que é o seguinte, ó, eu já postei lá o roteiro da live, é um roteiro extenso, tem muita coisa para falar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma live onde eu vou fazer todo o conteúdo. Ainda não vou responder perguntas, já colocaram uma pergunta aqui, Sara, mas eu vou pedir a gentileza de colocarem todas as questões na caixinha de perguntas, tem uma interrogaçãozinha com um lugar aqui da sua tela, para que nós possamos depois respondê-las. Então eu vou começar com o conteúdo, vou falar tudo de uma vez, para tentar ser breve, e depois no final respondo todas as questões, ok? Já entrando no tema, e de novo, bem-vindo todos que estão aqui. Quando eu olhar para o lado é porque estou vendo meu roteiro, minha colinha, tá bom? Então assim, como que eu faço para melhorar resultados de uma fertilização in vitro? Simplificadamente, para que eu tenha um resultado positivo, eu preciso de um bom embrião, um bom endométrio, pronto. Um bom embrião, um bom endométrio, eu aumento a minha chance de ter um resultado positivo. Só que para ter um bom embrião, eu preciso de um bom óvulo e um bom espermatozoide. Então, são esses dois gametas que vão formar um embrião. Um bom embrião não vem do nada. Então, eu preciso de um bom óvulo, um bom espermatozoide, um bom útero e uma boa transferência. Não minimize a importância da transferência, eu vou falar isso lá na frente. Então, didaticamente, eu vou dividir essa live em 4 temas. Sobre o óvulo, o espermatozoide, em 5 temas, perdão. O óvulo, o espermatozoide, o embrião, o útero e a transferência. E assim você entender tudo que pode fazer para tentar melhorar cada uma das mais importantes variáveis do tratamento para tentar chegar no final com o resultado positivo, tá bom? Deixa eu ajustar só o meu pedestal aqui, ele está caindo bastante durante a live, mas eu faço isso. Então vamos lá. Didaticamente, para que eu possa ter um bom embrião, eu preciso de um bom óvulo. Então está aqui a nossa reserva ovariana. Então nós vamos falar sobre óvulo, nós vamos falar sobre espermatozoides, as crianças me ajudaram bastante nessa live, nós vamos falar sobre o útero, nós vamos falar sobre o embrião e depois sobre a transferência, que eu vou usar uma caneta para fingir que é o catéter, tá bom? O nosso primeiro grupo, e mais importante grupo, é o óvulo. Como que eu faço para melhorar a condição do meu óvulo para um tratamento de FIV? Dentro daquilo que é possível e entendendo aquilo que não é possível. A principal variável que vai me falar sobre chance reprodutiva chama-se idade da mulher. Quanto maior a idade da mulher, menor a qualidade do seu óvulo, menor a chance de proporcionar uma gravidez. Ou seja, então, uma das maneiras de melhorar o resultado de uma FIV é fazê-lo na sua idade mais jovem. Davi, mas eu não posso voltar atrás para fazer numa idade mais jovem. Tá, mas se você ainda não fez o tratamento, presta atenção, porque são muitos casais em negação para fazer o tratamento, em que eu indico e volto aqui anos depois para fazê-lo, porque naquele momento achava que não poderiam fazer. Então, de tudo que você pode fazer, tudo, essa é a mais importante que você pode fazer para aumentar a sua chance de gravidez, é fazê-lo numa idade mais jovem. Não enrole para fazê-lo, certo?
Isso não quer dizer que você tem que fazê-lo com pressa. Pressa é diferente de objetividade. Pressa, meu Deus, a minha idade já está avançada, eu vou ter que fazer amanhã. Calma, porque se você conseguir fazer alguns cuidados prévios, existem algumas buscas científicas para tentar melhorar um pouco a qualidade desse óvulo, estudando bem o seu estado vitamínico, o seu estado hormonal, sua condição metabólica, passando com uma nutricionista, muitas delas especialistas em reprodução hoje, é um alvo científico de uma subespecialização dentro da área de nutrição, fazendo as reposições que podem ser feitas para tentar melhorar a condição bioquímica, hormonal, vitamínica, resistência insulínica, que a gente sabe que pode ter alguma influência na qualidade do seu óvulo. Agora, sem dietas milagrosas. Não existe milagre com nutrição. Tem mulheres que, apesar de todos os cuidados vitamínicos, metabólicos, nutricionais, eu tenho pacientes que fazem tudo de saudável para tentar proporcionar uma melhor qualidade ocitária. Mas às vezes, por alguma condição intrínseca pessoal, esses óvulos não conseguirão buscar melhor resultado. Então, no que compete ao gameta feminino, idade é uma condição que não se volta. Agora, algumas terapias adjuvantes, para quem tem hipoandrogenismo, terapia de reposição androgênica, coenzima Q10, outros antioxidantes, reposição de vitamina D, reposição de vitamina B, resveratrol, dependendo para alguns autores, o uso de GH durante o processo de indução pode tentar melhorar a resposta ovariana e a qualidade ocitária para buscar melhor qualidade desse gameta, buscando assim uma melhor chance de gravidez, certo? Deixa eu ver. Olha que legal. Outra coisa que é super relativamente novo academicamente é o entendimento fisiológico que o ambiente hormonal da exposição ao FSH do ovário pode influenciar a sua qualidade. Então, mulheres com baixa reserva ovariana, que têm níveis hormonais de FSH elevados, entende FSH elevado acima de 10, mas especialmente acima de 15, 20, são casos bem mais graves, esse FSH é, entre aspas, tóxico para o ovário e para a qualidade do seu óvulo. Então, recomenda-se nesses casos fazer um que a gente chama de priming ovariano, diminuir os níveis de FSH prévio durante um período para que o ambiente ovariano torne-se mais saudável para o recrutamento folicular. E assim também tentando melhorar a qualidade do óvulo. Legal isso, né? Então, são algumas novas evidências e tantas outras pesquisas que ainda virão para tentar trazer incremento de qualidade ocitária, principal gameta para a formação do embrião. Certo. Agora, isso tudo eu falei dos cuidados prévios à indução. Existem também os cuidados durante a indução da ovulação. Saiba você que a indução propriamente dita, os medicamentos injetáveis, dependendo da forma como for feito o tratamento, pode interferir com a qualidade do gameta. Eu não acredito que o medicamento seja tóxico, mas, por exemplo, para mulheres que já têm baixa reserva ovariana e FSH um pouco mais elevado, você evita hoje em dia altíssimas dosagens de medicações. Tem artigos recentes mostrando que às vezes uma dosagem um pouco menor, não baixas, mas um pouco menor de FSH pode melhorar a chance de conseguir um blastocisto viável para transferência. Mais do que se você usar altíssimas dosagens. E isso vai em linha com relação aos níveis de FSH e qualidade ocitária. Outra coisa durante a indução da ovulação que eu acho crucial para a qualidade ocitária é determinar o melhor momento para se fazer a coleta dos óvulos. Entenda o óvulo, eu brinco, o óvulo é a teoria da manga. Imagina uma manga, certo? Quando você vai colher uma manga do pé, se você colhe a manga verde, ela pode ser ótima, mas não tem o que fazer com ela, ela está verde, não dá para comer. É o óvulo imaturo. Então você vai lá, faz a coleta do óvulo e o óvulo está verde, está imaturo, não tem o que fazer. Existe o óvulo maduro. Nossa, meu óvulo é maduro, ele é bom. Cuidado, óvulo maduro não quer dizer que ele seja bom. Eu posso ter uma manga madura, mas repleta de fiapo. Então, ela é madura, tá perfeito o ponto dela, mas ela é cheia de fiapo e é ruim. E às vezes a manga é ótima, mas existe uma condição chamada estado pós-maturo do ósito. Passou do ponto. Os folículos passaram do ponto
e a qualidade do óvulo pode diminuir. E isso pode ser avaliado no processo de indução de ovulação, algo que pode mudar o resultado lá na frente do seu tratamento. Então, a fertilização in vitro também exige alguns cuidados, então, que podem interferir na qualidade do óvulo em que foi recuperado. Então, cuidados de indução. E aí a importância da reserva ovariana. Por quê? Porque quando eu estou falando em chance de FIV, eu estou tentando melhorar a qualidade do meu óvulo, certo? Se eu melhorar a qualidade do meu óvulo, eu melhoro a qualidade do meu embrião. Mas às vezes eu não consigo melhorar efetivamente a qualidade desse óvulo e cada óvulo é independente. Eu posso ter 10 óvulos, um é diferente do outro. Um pode ter um potencial completamente diferente do outro. Então, a reserva ovariana é fundamental para aumentar a sua chance. Nós estamos falando em como aumentar a chance, então, como que eu aumento a chance? Aumentando o número de óvulos coletados. Porque no funil de seleção embrionária que vai acontecer depois lá no laboratório, se eu tiver 10 óvulos, às vezes eu consigo chegar no final com 2 embriões bons. Só que se o meu ponto de partida forem 2 óvulos, a chance de eu chegar no final é significativamente menor. Então, a reserva também é importante. Quantidade também é importante em reprodução assistida. E por isso que alguns autores defendem que para mulheres de baixa reserva ovariana, uma das alternativas terapêuticas é fazer ciclos seriados de indução, coletar mais óvulos para que a gente consiga aumentar o número amostral e assim também a sua chance de proporcionar um embrião com maior potencial no final. Certo? Tudo sobre óvulo. Certo, mas quem forma o embrião não é só o óvulo. Eu preciso do espermatozoide. Então a parte masculina também é importante. E foi a época em que falava-se que me dê um espermatozoide que eu escolho no laboratório que vai dar tudo certo. Não é mais assim. Nós sabemos do impacto da vida nutricional do parceiro, dos seus hábitos de vida, hábitos e vícios, certo? Então sobrepeso, obesidade, tabagismo, sedentarismo, estresse elevado, muitos estudos falando sobre noites mal dormidas, então a qualidade do sono na repercussão espermática. Então hoje o homem é alvo de muito estudo, onde o tratamento prévio, assim como pode ser feito na mulher, também pode ser feito no parceiro, para que ele possa fazer o seu equilíbrio vitamínico, metabólico, hormonal, para que ele possa buscar a sua melhor condição de saúde. Existe um espermograma chamado teste de fragmentação de DNA espermático, que em situações de risco pode e deve ser avaliado, para que nós possamos avaliar por exame se existe alguma condição masculina mais grave que possa ser tratada previamente. Às vezes eu consigo fazer uma indução hormonal quando existe algum desequilíbrio, pelo amor de Deus, nunca aplicar testosterona, mas quando eu tenho uma oligospermia, oligosteno e baixos níveis hormonais, eu posso pensar numa indução da espermatogênese para tentar melhorar a condição masculina, mesmo que seja para uma FIV. Então, o trabalho de um bom andrologista, que é o urologista especialista em reprodução, também pode ser um diferencial para que você possa buscar melhor resultado do seu tratamento. Óvulo, cadê? Óvulos, certo? Óvulos, espermatozoides. Esse espermatozoide aqui eu ganhei num congresso uma vez do pessoal lá da Crio Brasil, e aí eu fui levar para as minhas filhas de presente, né? E eu falei, caramba, vou dar um espermatozoide para as minhas filhas de presente. Aí no final elas acharam que era uma baleia. Então elas chamam que é a baleinha, né? E se aperta aqui, ela tá sem pilha já. Ela dá risada aqui, é uma figurinha. Bom, voltando ao tema. Então, para o bom resultado do tratamento, eu preciso cuidar do seu óvulo, cuidar do espermatozoide, para poder formar o melhor embrião. Antigamente eu tinha aqui sempre no meu embrião, sempre meus embriões nas lives eram um chocolatinho. Isso aqui é a embalagem de um brigadeiro, mas comer o brigadeiro. Eu coloquei uma bolinha de gude diferente aqui dentro, então. Então, para chegar ao embrião. Então, como que eu ainda posso cuidar para formar um bom embrião? Aí é o laboratório. Valorizem a importância do laboratório que você fará seu tratamento. Isso também faz diferença. Não só a qualidade de equipamentos, e hoje existem equipamentos que fazem diferença, mas também a qualidade humana, equipe, inteligência de vivência, experiência dentro do mundo da reprodução, porque isso faz diferença.
Falando sobre equipamentos, hoje nós temos uma incubadora chamada Jerry, que é uma incubadora time-lapse, em que nós estudamos dentro do nosso grupo, não estou falando só de recursos acadêmicos que defendem a incubadora, mas nós tivemos uma taxa de blastulação com a nova incubadora de 10% a mais. Poxa, 10% a mais às vezes é um embrião a mais. Então, o que pode fazer diferença, especialmente para situações onde a capacidade de blastulação é limitada. Tem baixa reserva ariana, tem idade avançada. Poxa vida, por que não tentar usar técnicas laboratoriais que favoreçam a formação de um bom embrião? Eu posso aprimorar a seleção do espermatozoide no laboratório. Não vou pegar qualquer um. Existem técnicas para casos de alto grau de fragmentação, como a técnica de Zymote, como a técnica de birrefringência que nós utilizamos lá, para poder selecionar o espermatozoide livre de fragmentação. Então, eu não só cuido do parceiro para que ele me ofereça um melhor espermatozoide, mas a equipe é capaz de selecionar o melhor espermatozoide. E quando nós estamos falando de oligospermia severa, com raros espermatozoides na amostra, baixa motilidade, vai conversar com a Mariana lá do FIVMed, a gente pode fazer uma live sobre isso qualquer dia, sobre as técnicas outras para que nós possamos teste hiposmótico dos espermatozoides. Para ser bem sincero, eu também não lembro de todas as técnicas que ela utiliza, para escolher o melhor espermatozoide, porque isso também faz diferença. A qualidade humana na hora de fazer a injeção intracitoplasmática do espermatozoide no óvulo, então tudo isso pode impactar a qualidade do seu embrião. E aí pode vir uma outra pergunta sobre o embrião. Davi, então, e fazer o estudo genético? Também pode aumentar minhas chances? Eu vou ser bastante cuidadoso nessa resposta. Eu já transitei por tudo sobre o estudo genético dos embriões. Eu fazia o estudo genético dos embriões, depois em 2018, quando fui para Nova York, comecei a estudar muito sobre os contras do estudo genético embrionário, me revoltei com o estudo genético embrionário, vi várias literaturas, defendi, fiz live explicando por A mais B como que o estudo genético pode atrapalhar. Depois a ciência evoluiu de 2018 para cá, novas publicações foram vindo, novas técnicas de estudo genético. Então hoje eu tenho uma boa adesão ao estudo genético embrionário e utilizo para boa parte dos meus tratamentos. Mas fazer o estudo genético do embrião não melhora a qualidade do seu embrião. Ele vai te ajudar a selecionar do grupo de embriões aquele que tem maior potencial de implantação. Entende? Então, se eu tiver um embrião, se eu fizer a biópsia do mesmo, eu não vou aumentar a chance dele. Mas eu saberei se esse embrião tem bom potencial de implantação de acordo com o seu estado genético. Então, o embrião geneticamente normal certamente tem maior chance de implantação, especialmente de evolução e menor risco de aborto. Então, a seleção genética do embrião pode ser, sim, uma estratégia para tentar favorecer a sua chance de gravidez naquela transferência. Entendem isso? Selecionando o melhor embrião para transferir. Então, essa sim pode ser uma alternativa. Mas, Davi, eu fiz o estudo genético do embrião, mas não engravidei. Como é que pode? Ele era normal, tá? Mas ainda falta uma coisa, né? Ainda falta o útero e o endométrio. Então, o útero, acho que esse tem sido um dos maiores avanços que nós tivemos para melhores resultados nos 2, 3 últimos anos, estudando muito. Quando eu falo no plural, eu falo do grupo FIVMed, onde nós estudamos muito em grupo. Existem muitas coisas que podem ser estudadas aqui, muitas. Também, na minha visão, foi a época de tentativa e erro. Transfere para ver o que dá, transfere para ver o que dá, transfere. Para com isso. Tem muitas variáveis aqui, ó. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que transferiu diversos embriões euploides e não conseguiu uma gestação viável, engravidava e abortava, 2 pacientes, uma seguida da outra, ó. As 2 histórias idênticas, não são idênticas, mas assim, muito parecidas. A primeira fez várias transferências de embriões euploides, engravidava e perdia, engravidava e perdia, engravidava e perdia. Em outro serviço, fez várias transferências. Transportou o embriãozinho dela, que era CC, 4cc, e agora está grávida de um bebezinho lindo, com 10 semanas, evoluindo bem com batimento cardíaco. O que nós fizemos de diferente? Estudamos o útero, a mais do que ela tinha feito. Logo em seguida veio uma outra paciente com uma nova história, com uma história super similar, que tinha indicado cessão temporária de útero, barriga solidária para ela. Desistiram do útero dela. Chegou aqui, fizemos ultrassom, peguei as ressonâncias antigas que ela tinha e tem diagnósticos no útero, que a gente ainda pode trabalhar. Então, por favor, esse é um tema muito importante. O que eu posso estudar no útero
para poder avaliar o seu potencial reprodutivo. Existe o básico, saber se eu tenho mioma, saber se eu tenho pólipo, isso é fácil. Agora, o endométrio, ele também pode ser avaliado. Eu posso estudar o endométrio, posso fazer uma biópsia para saber se eu tenho uma endometrite, uma infecção do endométrio. Eu posso avaliar células NK para saber se eu tenho um desvio imunológico do endométrio. Eu posso fazer o estudo de flora. Veja, constantemente eu venho postando no Stories especialmente sobre isso, o que é diferente de endometrite. Eu posso ter uma flora endometrial sem nenhum lactobacilo, vaginal endometrial, sem nenhum lactobacilo, e não ter endometrite, não tem infecção. Eu tenho uma disbiose. Disbiose é diferente de endometrite. Disbiose é um desvio da flora, não é uma infecção. Entende isso? Endometrite, células NK, disbiose. Estudo da janela de implantação. Ah, mas e esse ERA, hein? Será que ele ainda funciona? Puxa, a literatura não sustenta mais o ERA. Mas nós temos, e eu tenho, diversos casos em que o estudo da janela de implantação foi o diferencial para chegar a um resultado positivo. Eu ainda acredito no ERA. Mas, Davi, a literatura, não, fica tranquilo, eu leio toda a literatura. Só que eu também tenho os meus próprios controles estatísticos dos nossos resultados. E nós sabemos que dentro do nosso grupo, o grupo com ERA engravidou mais do que o grupo sem ERA. Então eu, Davi, acredito em janela de implantação. Endometrite, células NK, flora, ERA, adenomiose. Esses dois casos que eu comecei, quando eu comecei a falar sobre útero, 2 casos de adenomiose. 2 casos de adenomiose, que é a endometriose do útero. Várias transferências. Uma já engravidou e está com o bebê evoluindo. Eu só estou dando um exemplo de tantas outras, tá bom? Porque eu atendi hoje, 2 de hoje. E a outra que acabou de chegar para mim. Já indicou sessão temporária de útero. Ela veio para aqui, Davi, eu só vim aqui para ver se tinha alguma luz, alguma esperança de algo novo para fazer. Eu olhei, falei, gente, eu acho que esse útero tem adenomiose. Ela tem vários miomas também, mas me parece adenomiose. Ela olhou assim e falou, mãe, mas... Aí ela pegou uma ressonância de 2020 e tava lá, adenomiose. E é o que eu vou fazer. Então, ainda tem lenha para queimar nesse útero. Não vou desistir do útero dela ainda. E quem sabe, chegar a uma gravidez. Certo? Endometrite, variação de flora, células NK, janela de implantação, adenomiose. Estudo hormonal pós-transferência. Os níveis de progesterona impactam diretamente na sua chance de gravidez pré e pós-transferência. Eu preciso controlar os seus hormônios antes de transferir e eu preciso controlar os seus hormônios depois da transferência. Sabe-se que quanto maior os níveis de progesterona, maior a sua chance de gravidez. E o cutoff, o ponto de corte, que ainda vem sendo estudado. Defendia-se acima de 9,2 de progesterona, depois acima de 10. No último Congresso Europeu de 2024, começou-se a falar ainda mais. Hoje eu trabalho com ponto de corte de 13 de progesterona. E quem sabe esse ponto de corte pode ser maior. E as taxas de gravidez aumentam. O risco de aborto diminui. Não basta engravidar. Tem que engravidar e a gestação evoluir. Então, cuidar dos níveis de progesterona também. E não só dos níveis, mas da forma de complementação. Por que via eu vou usar a progesterona? Via vaginal, via oral, via injetável? Então, eu particularmente não sou um defensor da via oral da progesterona. Não gosto. Não gosto por resultados. Experiência pessoal. Eu uso a via vaginal, ou a via injetável, ou o ciclo natural da paciente, onde eu uso o corpo lúteo dela para poder fazer a progesterona subir, que é onde eu tenho maior nível de progesterona, para poder fazer uma transferência com maior chance de gravidez. Deixa eu ver se eu falei tudo do útero, para não esquecer de nada. Endometrite, células NK, alteração de flora, janela de implantação, níveis hormonais pós-transferências, e aí entra o útero, né, a mulher, as condições sistêmicas, avaliação de questões outras imunológicas, autoimunes, a questão de trombofilias, que podem ser investigadas também, para que nós possamos dar alguma luz de alguma outra coisa sistêmica que poderia interferir os níveis de TSH, resistência insulínica e por aí vai, tá bom? Então, o útero, eu falei dos óvulos, eu falei dos espermatozoides, eu falei do embrião, cadê meu embrião? Ah, tá aqui. Eu falei do embrião, falei do útero. E por final, a transferência embrionária. Quase ninguém fala sobre isso. Mas se tem uma coisa que eu valorizo para um resultado positivo, chama-se qualidade técnica da transferência. Por que eu sei te falar bastante sobre isso? Por conta da curva de aprendizado.
Eu trabalho com reprodução desde 2010, vou fazer 15 anos trabalhando com reprodução. E eu sei que uma transferência bem feita muda tudo. Você pode ter feito tudo de melhor que você poderia para o óvulo, para o espermatozoide, para o embrião, usou todas as técnicas, a melhor incubadora, a melhor equipe, melhor laboratório, tudo perfeito. Chegou lá e teve uma transferência traumática, não conseguiu ter uma boa visualização. Negativo. Não vai engravidar. Uma boa transferência faz toda a diferença. Mas como é que eu faço para ter uma boa transferência? Curva de aprendizado e experiência do profissional, qualidade técnica da equipe do laboratório digo, que vai guiar a transferência da clínica, então, que vai guiar a transferência, a qualidade do ultrassom que está sendo utilizado nessa transferência. Quando eu tenho algum sinal de dificuldade, eu posso fazê-la com sedação, e tudo isso buscando melhor qualidade técnica de transferência. Tem artigos que tentam usar o atosiban, alguns remédios para tentar diminuir contratilidade uterina no momento da transferência. É discutível, não quero trazer isso para a live pelas dúvidas acadêmicas que tem, mas a qualidade da transferência também pode impactar. Eu tenho uma paciente também de múltiplas falhas de implantação, que transportou para cá o embriãozinho, e eu pesquisava, não encontrava nada, mudei o tipo de preparo endometrial para um ciclo natural de preparo do endométrio, mas não convicto que esse era o grande diferencial, e transferi. Depois que acabou a transferência, ela olhou para mim e falou assim, mas já foi? Eu falei, já foi. Eu falei, mas eu não senti nada. Eu falei, mas não é para sentir nada na transferência. Nossa, mas das outras vezes eu senti muita dor. É verdade? Bebê em casa. E nesse caso específico, eu acho que o que eu fiz de diferente por ela para poder aumentar a chance dela de gravidez? A transferência. É a minha hipótese, né? Não dá para falar, né? Mas eram vários embriões geneticamente normais que ela tinha transferido também. Por que aquele CC que eu transferi tá lá na casa dela e o A normal não foi? Entende isso? Então, a técnica de transferência também pode fazer toda a diferença para buscar um resultado positivo. Falei tudo, hein? Falei sobre o óvulo, espermatozoide, o embrião, o endométrio, a transferência. Pronto. Super aberto para dúvidas. Passou aqui no meu... passaram várias questões. Então, eu quero abrir para vocês da caixinha de pergunta. Então, eu estou vendo aqui minha caixinha e tem aqui, ó. Deixa eu escolher essa daqui. Peraí que eu não estou conseguindo filtrar. Bom, vamos lá, eu vou ler aqui. É da Thaís. Fiz 3 fertilizações in vitro. Sempre uma média de 10, 11 óvulos. Bom. 10 maduros, 9 fertilizaram. Só chegaram 1 blasto em cada. Então, eu tive uma baixa taxa de blastulação. Então, se eu tenho uma baixa taxa de blastulação, a média de taxa de blastulação é de 40% a 50%. Eu tenho que pensar ou a qualidade do óvulo, ou a qualidade do espermatozoide, ou a qualidade do laboratório. E todos foram biópsia e eram aneuploides. Então, existe a chance de alteração do gameta. O que pode ser? Sempre perdemos metade dos fecundados até o 3º dia. Olha a dica, olha que legal. Quando eu quero avaliar a causa, será que é óvulo ou será que é espermatozoide? Quando os embriões vão mal de D1 para D3, a chance de ser o óvulo é muito grande. Porque, geralmente, a ativação espermática no embrião ocorre a partir de D3. Eu penso numa causa espermática quando eu tenho embriões bons em D3 e depois não evoluem bem para blastocisto. Isso não é uma regra, tá bom? Mas é uma forma geral que a gente costuma avaliar. Então, eu imagino que no seu caso, que me perguntou, Thaís, possa ser alguma questão relacionada à qualidade do seu óvulo. Agora, por que, Davi? Thaís, aí é uma conversa de quase 1 hora aqui no consultório. E aí, eu tinha até esquecido disso, nem avisei a equipe, mas eu sempre fiz isso, tá? Então, o que eu faço? Eu sempre tenho muito medo de responder questões aqui na live, especialmente apontando casos como esse. Então eu sempre ofereço para quem está na live, se manda um WhatsApp para a equipe de agendamento, manda hoje, e eu faço a primeira consulta. Se você achar que eu não te ajudei, você não paga. Simples e justo, não é? Ah, não, eu acho que você ajudou. Aí você acerta o valor da consulta. Eu fico feliz também para pagar a escola das crianças. Mas fiz a consulta com o Davi, presencial ou online, e não gostei. Ah, Davi, achei que você não ajudou muito não no meu caso. Tá bom, não paga a consulta, tá tudo bem, tá tudo em ordem. Então, primeira pergunta respondida. Pessoal, por favor, coloque as dúvidas aqui nas caixinhas, tá bom?
A Mônica aqui mandou uma mensagem. Melhor escolha, por exemplo, a Mônica, ela tinha feito vários tratamentos também. E o que nós fomos buscar de diferente no caso dela? A mudança da flora. Esse é um caso claro de mudança de flora, em que quando eu fiz o tratamento dela, eu estava na minha curva inicial de aprendizado, de leitura de flora vaginal, e eu errei. Aí estava demorando, enrolando para transferir. Aí eu falei que iria transferir, aí eu vi a lâmina, chequei com a equipe de professores que eu tinha, eles falaram que eu estava errado, eu liguei para ela, falei, Mônica, eu estou errado, desculpa, mas nós não vamos transferir. Ela quis morrer na época, mas ela entendeu, cancelamos, retratei, mudei o tratamento vaginal, melhorou, engravidou e está com o Arthur em casa. Então, nesse caso, um caso também de histórico de vários tratamentos, o diferencial foi o estudo da flora. Vamos lá. Lúcia. Ô, Lúcia. A Lúcia também, hein? Que história linda. Como eu faço para agradecer o melhor médico da Lúcia? A Lúcia, nossa, que história linda da Lúcia. Era um caso que nós já íamos para ovo doação. Era paciente minha, eu que indiquei ovo doação, não estou falando dos outros não. Aí, enquanto a gente esperava a ovo doação, nós ficamos testando métodos terapêuticos com óvulos próprios, com baixa reserva ovariana. Gravidão de gêmeos. Com o óvulo dela, hein? Ai, Lúcia, saudade de vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem mais dúvida aqui. Esse aqui já foi, da Thaís. Não tem muito mais aqui não. Kelly, passando aqui para dizer que o Dr. Davi é nota 1000. Que chique, hein? Assim diz Rômulo e Agatha com 1 ano e 1 mês. Obrigado mesmo, Kelly. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que eu fiz, hein? A Soraya. Soraya também. Outro caso de adenomiose. Foi tratado e, graças a Deus, tudo certo. Eu acho que eu respondi as questões, hein? Aqui, ó. Mandaram uma pergunta aqui, eu tô vendo na timeline. Qual a chance de engravidar com flora vaginal alterada? Nossa, eu não consigo te responder. Porque quando eu sou sistemático, quando eu falo chance, eu tento trazer base acadêmica e tudo é muito novo. Vou te falar que eu não conheço ninguém no Brasil, além de mim, a doutora Carolina Scaranari, lá do FIVMed, que fazem o estudo de flora que nós estamos fazendo. O pessoal trabalha com flora endometrial e biópsia endometrial. No Congresso Europeu, eu mostrei esses trabalhos que nós estamos fazendo aqui, o pessoal ficou maluco querendo dividir técnica, e a gente tem alguns contatos onde nós estamos fazendo exatamente isso. Então eu não consigo te falar. Eu sei que eu tenho várias histórias de flora alterada que não engravidaram, nós corrigimos isso e engravidaram. Do mesmo jeito que não é uma condição obrigatória ou que uma flora normal vai engravidar. Mas eu acredito que seja mais um diferencial para poder buscar uma condição de normalidade para transferência. Vamos lá, tem aqui uma pergunta. Doutor, na minha primeira transferência, estranhamente eu tive muitas dores terríveis que foram até o meu D10. Não conseguia pisar no chão. 2 médicas de referência, acho que foi Istimocele. Eita, isso não é normal. Confesso que essa é uma situação relativamente rara. Eu já tive situações assim, e que pensa-se até em endometrite, alguma coisa que possa estar relacionado, mas não é o padrão, e eu acredito que isso sim pode ser um fator de interferência em resultado, tá? A Cris, já estou com os meus 2 filhos em casa, pode confiar. Obrigado, Cris. Aliás, não sei como é que você está conseguindo estar no celular agora, assistindo a live. Ó, vamos lá, tem duas perguntas aqui. Doutor, como trata a adenomiose? Somente com aquela indução de menopausa por 3 meses? Vanessa, não é somente assim, mas é a melhor forma. Com a aplicação do Zoladex, bloqueio hormonal, espera por 2 ou 3 meses. Eu faço o controle de cura com a redução do volume uterino. Eu meço o volume uterino antes, meço o volume uterino depois, vejo se houve uma redução significativa para depois transferir, tá? Tem uma outra pergunta aqui na caixinha. A Cris, doutor Davi, depois de engravidar, como contamos os dias? Os médicos me questionam sobre o tempo. Sobre o tempo de cálculo gestacional. Eu preciso contar que o embrião já era um blastocisto, eu preciso contar 14 dias para equiparar a data da menstruação, e aí sim fazer o ajuste obstétrico, tá bom? Passou aqui uma pergunta.
Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Trompa dilatada e cisto de oclusão peritoneal pós-cirurgia de endometriose, que não aparece no ultrassom, impede transferência. Ixi, é que você colocou, Brenda, um detalhe, que não aparece no ultrassom. Então, quando não aparece no ultrassom, tem dúvida se essa trompa dilatada é persistentemente dilatada, que nós chamamos de hidrossalpinge. Tem líquido dentro da sua tuba. Então, se for uma hidrossalpinge que se vê a ultrassom ou a ressonância, ela tem que ser retirada porque ela pode ser tóxica para o embrião. No contrário, questione-se a real indicação de salpingectomia ou de retirada dessa tuba. Tá bom? Eu acho que eu respondi todo mundo, hein? Carol, não vim do Canadá à toa para tratar com você. Te sigo há muito tempo e você sempre me passou muita confiança e cuidado. Amei nossa primeira consulta e estamos esperançosos. Muito obrigado, Carol. E de fato o seu caso é um caso de bastante cuidado. Então, se Deus quiser voltar para o Canadá grávida, não vai voltar grávida porque vai ter a questão logística. Mas nós vamos conversar. Aproveita a praia aí, tá bom? Fiz biópsia do endométrio e deu endometrite. Tá vendo? Tem que tratar, assim, tem que investigar. Só o fato de ter feito já me deixou feliz. TNF-alfa alto, pode ser causa de falha de implantação? Muito discutível, muito discutível. Tomei antibiótico, antibiótico, preciso repetir? Estou entendendo que a pergunta é boa, hein? Tenho endometrite, tomei antibiótico, preciso repetir biópsia? Eu falo, para mim depende, quantos plasmócitos foram vistos, que tipo de achado foi. Porque quando eu for fazer o controle de cura com uma nova biópsia, eu posso não ter o timing correto depois para transferir, entendeu? Então eu tenho poucos plasmócitos, tratei com poliantibiótico terapia, às vezes eu não repito. Mas quando eu tenho uma endometrite grave, diversos plasmócitos, muitas vezes eu faço uma nova biópsia assim antes de transferir. Eu acho que foi, hein? 45 anos, um aborto, ainda a chance com óvulos próprios? Josi do céu, que pergunta difícil. Eu vou fazer uma live depois só sobre isso. Mas assim, a chance com óvulos próprios aos 45 anos, quando eu falo chance, que é a chance de começar um tratamento e terminar com um bebê em casa, certo? É de mais ou menos 1 a 2% na literatura. Quais são os casos em que eu acredito mais? Quando eu tenho uma boa reserva ovariana, alto antimileriano e tive um estilo de vida saudável durante quase uma vida toda. Esses casos eu ainda acredito. No contrário, tem que se conversar sobre ovo-doação. Mas eu não quero, Davi. Não, tudo bem, nem você nem ninguém no planeta Terra deseja ovo-doação como primeiro tratamento. Mas é uma conversa. Eu não quero dizer a você que você tem que fazer. Eu só quero que você tenha um filho. E eu entendo essas dificuldades. Então, essa resposta ela é muito íntima e eu faço o convite para que nós, se for o caso, nós possamos estar aqui juntos para que eu possa ajudá-la de alguma maneira. Tá bom? Aqui, ó, da Gabi. Tem relação do número de doses de lipofundin e os níveis de células NK? Gabi, tem alguns protocolos diferentes para a administração de lipofundin, tem alguns que mantêm lipofundin durante toda a gestação, e tem literatura que fala que lipofundin não serve para nada. Então pensa num assunto polêmico para se fazer. O grande ponto começa pela indicação. Quando que se indica lipofundin? Quando nós temos um aumento das células NK, acima de 10% na biópsia endometrial. E como que a gente avalia nessa biópsia? Tem até a importância da fase do ciclo em que eu fiz essa biópsia, porque, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que veio com umas células NK de 70%. Eu estou trocando essas células NK e acho que ela fez essa biópsia perto do período menstrual. Nós fizemos um estudo lá no FIVMed, mostrando que o pessoal que fazia a biópsia no dia da coleta dos óvulos, as células NK muito elevadas foram aquelas que a indução foi feita em fase lútea. Então lá no final da fase lútea, pré-menstrual, os níveis de células NK são muito mais elevados. Então eu não acho que tem variação muito grande em relação ao protocolo de lipofundin, mas sim a indicação precisa para o mesmo, tá bom? Peraí que tá chegando mais pergunta aqui. O doutor faz uma live sobre ovo-doação. Faço com muito carinho, muito mesmo.
Vamos lá. Thaís, meu FSH deu 13 no segundo dia da menstruação. Seria um valor alto? É alto. Tem que se preocupar. Algo que a gente pode se preocupar em fazer o que você disse na live. Não tenho dúvida. Tem que se preocupar. FSH de 13 no segundo dia do ciclo, tem que se preocupar. Agora eu não estou entendendo o resto da pergunta aqui. Tomar algo para diminuir? Esse é um dos casos que eu gosto de cuidar, assim. Eu acho que tem que se fazer assim. Tem que estudar todo o histórico, ver os níveis de estradiol nesse momento, contagem de reserva ovariana, sincronia folicular dos folículos pré-indução. Então eu acho que é oportuno sim, viu, Thaís? E acho que foi tudo, hein? Toda vez que eu acho que foi tudo. Aqui, doutor, como trata a adenomiose? Isso aqui já foi. Peraí. Acho que foi. Então, doutor, repetir esteroscopia com biópsia pós-tratamento de endometrite pode ser prejudicial ao endométrio? Eu não faço biópsia endometrial por esteroscopia, tá? Eu só faço esteroscopia quando eu tenho hipótese de pólipo, SINEC ou mioma. Então, eu faço biópsia sem esteroscopia, só com um pipelezinho, um catéter super delicado aqui no consultório, e aí eu acho que o risco de dano é muito menor. Minha célula GNK deu 30%, histórico de 2 abortos pós-TEC. Indicação de lipofundim? Sim. Só cheque e o mira se a biópsia foi feita na fase correta do ciclo. E também se não tem algum outro sinal de endometrite que justifique o aumento dessas células NK, que também pode estar interrelacionadas, tá? Então não é só o lipofundim, mas o estudo endometrial bem feito. Então ainda mais com o histórico de 2 abortos. Tentante, 40 anos, FSH 7.4. Sempre leia o FSH junto com o estradiol. 7.4 meu FSH com 40 anos de idade. Certo, qual que é o nível de estradiol? É abaixo de 60? Tá 30 e pouco? Beleza, então tá normal. Não, o estradiol estava maior que 60. 60, 70, 80. Cuidado, tá mascarado esse FSH. O estradiol alto baixa o FSH e esconde o verdadeiro FSH. Então toma cuidado com isso. Doutor, minha segunda transferência, o médico transferiu quando minha menstruação estava para vir? Como assim? Estava indicado que vinha no primeiro dia, só que ele falou que não vinha porque estava tomando medicamento. Nossa, está mal contada essa história. Ou houve um equívoco muito grande do profissional, ou está existindo alguma confusão aí da sua interpretação, porque não é assim. Endometrite reflete a qualidade dos óvulos? Não. Endometrite reflete o ambiente uterino endometrial onde aquele embrião será transferido. A presença de endometrite diminui a chance de implantação e aumenta o risco de aborto. Conselho para pós-transferência. Tenho. Boa, hein? Eu tenho conselhos. Você está pensando em resultado de gravidez? Cheque os níveis de progesterona. De longe, esse é o mais importante, controle esses níveis. Segundo conselho, não faça repouso. Terceiro conselho, tenha uma vida feliz e saudável. Quarto conselho, não fique em casa, pelo amor de Deus, senão você vai enlouquecer. Quinto conselho, não faça teste de farmácia, o Betão. Faça o teste quantitativo, tá bom? Mas academicamente falando, a única variável que vai interferir no resultado pós-transferência é o cuidado com os níveis de progesterona. Certo? Aí, ó, estradiol 151, Dani, falei pra você, ó, tá totalmente mascarado esse FSH. Esquece esse FSH. Um FSH de 7.4 com estradiol de 151 no segundo dia do ciclo, nesse dia você já tinha um folículo de 14 no segundo dia, assincronia. Muito comum em baixa reserva ovariana. O antimileriano pode ser que esteja abaixo. Então, cuidado, sua reserva ovariana precisa ser bem estudada, tá bom? Puxa vida, agora me perdi. A Dani, eu falei para você assim, que o seu FSH tá baixo porque o seu estradiol tá alto, entendeu? Então, tá mascarado totalmente esse FSH, 150 de estradiol, no segundo dia tinha que estar abaixo de 60, já tinha um folículo grande, ou um cisto, mascarando os níveis de FSH e te enganando em relação a esse exame, tá bom? Eu vou gravar a live sim. Endometriose fora do útero não atrapalha resultado, atrapalha só na adenomiose. E eu acho que é isso. E agora, caiu minha live para vocês? Que conselho agora, Lili? Fiquei perdido, hein?
Me ajudem aqui? Aí, ó, índice mileniano 0,7. Pronto, agora faz mais sentido. Bom, pessoal, eu acho que não vão acabar as dúvidas. Eu preciso ir para casa, tá bom? Eu vou deixar essa live gravada. Então, doutor, você atende em Campinas no FIVMed? Assim, eu estou falando com vocês aqui de Rio Claro. Eu faço parte do grupo societário lá de Campinas. Eu atendo alguns pacientes em Campinas, mas eu não gosto de fazer caso novo em Campinas, porque quando eu vou para lá, eu vou para fazer os procedimentos de punção, transferência. Então, e um caso novo, às vezes pode demorar mais de hora. E eu não gosto de conversar olhando para o relógio. Então, os casos novos eu faço ou aqui em Rio Claro ou online, e depois eu faço algum retorno em Campinas, o acompanhamento do tratamento em Campinas, alguns ultrassons em Campinas, onde eu sei orquestrar o tempo de uma forma que eu não faça atrasos, nem na consulta e nem nos procedimentos. Então, eu não posso dizer que não atendo em Campinas, mas também não posso te oferecer Campinas como um ponto de apoio. Mas faço parte de um grupo que eu tenho plena confiança lá do FIVMed e que eu tenho certeza que todo esse conhecimento também é dividido por todos lá do grupo e será certamente bem assistida, mas obviamente vou ter um prazer enorme em poder te ajudar. Dani Pupin, nossa, e seus lactobacilos, hein, Dani? Eu estou apaixonado por ele. Se Deus quiser, essa segunda-feira teremos um bebê, que é um caso também de falha de implantação, e caso meu, tá bom? Não estou falando de história dos outros, não. Quem sou eu para falar que não tem falha de implantação? Mas que agora a gente está torcendo muito para que seja o diferente, tá bom? Perfeito. Então a primeira consulta seria em Rio Claro ou online. Nossa, eu faço um monte de consulta online, funciona super, super, super bem e eu acho que pode ser um bom caminho, tá bom? Eu vou encerrar, senão minha esposa vai brigar comigo. As crianças estão de casa e estão de férias ainda. Então, obrigado. Eu acho que foi uma live muito rica. E depois, aos poucos, eu vou fazer diversas lives sobre cada um desses temas. Aí, para me aprofundar um pouco mais, para que nós possamos entender sobre cada um dos pontos discutidos. Tá certo? Quem não viu a live e chegou no final, a live vai ficar gravada. Bons estudos. Qualquer dúvida me chame aqui no privado, mas principalmente agendem uma conversa presencial online comigo para que a gente possa entender exatamente o seu caso. Um abraço para vocês, boa noite, até semana que vem, quinta-feira, às 18h18.